Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Eu realmente preciso do apoio de vocês. Por favor, se inscrevam no canal antes de assistir. Neste episódio, discutiremos 3 tópicos muito importantes. Cada tópico é importante e interessante, então não deixem de assistir nosso episódio até o final. Tópico número 1. A ardente resposta de Putin ao corredor Índia-Oriente Médio-Europa é o fim do domínio dos Estados Unidos? Tópico número 2. China e Rússia se unem em um porto fronteiriço de 159 milhões de dólares. O que isso significa para o comércio global? Tópico número 3. A ousada previsão de Putin em por que a tentativa do Ocidente de bloquear o crescimento da China está fadada ao fracasso. Tópico número 1. O recentemente anunciado corredor ferroviário e marítimo Índia-Oriente Médio-Europa chamou a atenção do presidente russo, Vladimir Putin. Ao falar sobre o projeto, Putin expressou sua crença de que ele trará benefícios para a Rússia, pois complementa seu projeto existente Norte-Sul sem apresentar quaisquer obstáculos. Putin também ressaltou que as discussões sobre este corredor têm ocorrido há vários anos. No entanto, Putin não resistiu em fazer uma crítica aos Estados Unidos, sugerindo que eles se juntaram ao projeto no último momento. Embora tenha reconhecido a participação da Índia, da Arábia Saudita e de países europeus, ele questionou a relevância da participação dos Estados Unidos. Apesar dessa observação, Putin enfatizou que não vê preocupações ou desvantagens significativas para a Rússia nesse projeto. Essa declaração do presidente russo é uma resposta ao anúncio recente do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, sobre o corredor de conectividade ferroviária e marítima Índia-Oriente Médio-Europa durante a cúpula do G20 em Delhi. O objetivo desse ambicioso projeto é contrapor a iniciativa Cinturão e Rota da China e envolve a colaboração da Índia, dos Emirados Árabes Unidos, dos Estados Unidos, da Arábia Saudita e da União Europeia. O próprio presidente Joe Biden reconheceu a importância do corredor, descrevendo-o como uma verdadeira grande coisa. O corredor visa aprimorar a conectividade marítima e ferroviária entre a Índia, o Oriente Médio e a Europa. Ele prevê o transporte de mercadorias da Índia para o porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, e de lá para o porto de Haifa, em Israel, passando pela Arábia Saudita e pela Jordânia. Embora uma linha férrea já exista entre a Arábia Saudita e a Jordânia, serão construídas infraestruturas adicionais para conectar a Jordânia ao porto de Haifa, em Israel, possibilitando assim o fluxo suave de mercadorias. Além disso, o porto de Haifa servirá como um importante ponto de entrada para o transporte de mercadorias da Índia e de outros países asiáticos para a Europa. O envolvimento da Itália, Alemanha e França destaca a participação proativa das nações europeias nesse projeto significativo. Considerando as diversas perspectivas sobre esse megacorredor, é intrigante observar a ênfase de Putin na ausência de obstáculos e nos potenciais benefícios para a Rússia. Essa visão sugere que a Rússia vê uma oportunidade de fortalecer ainda mais sua logística e expandir os laços econômicos na região. Além disso, a observação de Putin sobre a participação dos Estados Unidos suscita especulações e não fornece uma justificativa clara para seu ceticismo. Conforme o projeto se desenrola e avança, será interessante observar as reações de diferentes nações. A complexidade e a escala dessa iniciativa exigem uma análise cuidadosa, pois envolvem não apenas aspectos econômicos, mas também considerações geopolíticas. Levando isso em consideração, seria valioso ouvir as opiniões de nossa audiência sobre esse assunto. Por favor, sintam-se à vontade para compartilhar seus pensamentos e perspectivas na seção de comentários abaixo. Tópico número 2. China e Rússia unem-se para um centro de fronteira de 159 milhões de dólares. O que isso significa para o comércio global? China e Rússia chegaram a um acordo para desenvolver um importante centro de grãos em sua fronteira, com o objetivo de facilitar o comércio e melhorar a segurança alimentar. Essa iniciativa surge enquanto a China prioriza a segurança alimentar para sua grande população. O acordo foi firmado durante o Fórum Econômico Oriental em Vladivostok, Rússia,
onde empresas dos dois países assinaram vários acordos para garantir o transporte eficiente de grãos russos para a China. O projeto, chamado de Terminal de Grãos Nizheleninskoye-Tongjian, será localizado entre Vladivostok e a província chinesa de Heilongjiang. Será desenvolvido pelo Corredor de Grãos da Nova Terra, um grupo de empresas responsável pela produção de grãos e infraestrutura em várias regiões da Rússia, em colaboração com a China Shandong International Investment, uma empresa estatal. O investimento total para o centro está estimado em cerca de 159 milhões de dólares. A criação desse centro logístico é vista como uma continuação da cooperação estratégica existente e expansão do comércio mútuo entre China e Rússia. O aprimoramento contínuo da cooperação econômica bilateral é particularmente notável em meio às tensões com o Ocidente, que tem perturbado as cadeias de abastecimento e limitado o comércio. Nos primeiros 8 meses deste ano, o valor do comércio sino-russo aumentou 32% em comparação com os dados do ano anterior, chegando a 155,1 bilhões de dólares. Embora a maior parte desse comércio seja atribuída a setores tradicionais como petróleo e gás natural, também houve um aumento rápido nas importações de produtos agrícolas russos, como soja e óleo de colza. Durante sua recente visita a Heilongjiang, o presidente Xi Jinping enfatizou a importância da segurança alimentar e expressou sua visão para a região se tornar uma porta de entrada vital para a abertura para o norte da China. Em um painel de fórum realizado durante o Fórum Econômico Oriental, Ren Jianshao, diretor-geral da Legendagro, uma empresa agrícola, destacou a abertura da China para importar vários produtos agrícolas da Rússia, incluindo soja, milho, cevada, trigo, carne e laticínios. Dentro da iniciativa do Corredor de Grãos da Nova Terra, o Terminal de Grãos Transbaikal também garantiu um contrato com a empresa chinesa de equipamentos inteligentes Gangdong Bestcom para estabelecer a primeira frota especializada em grãos terrestres na Rússia. Esse método alternativo de transporte servirá como uma alternativa às rotas marítimas. O plano inclui a produção de 22 mil contêineres especializados para transporte de até 600 mil toneladas de grãos anualmente, com capacidade máxima de armazenamento de 8 milhões de toneladas por ano. Como parte dos acordos firmados no Fórum, a empresa de produção e exportação EPT da Rússia, também membro do Grupo Corredor de Grãos da Nova Terra, finalizou 2 contratos com empresas chinesas de comércio e logística para produção, fornecimento e transporte de grãos, leguminosas e oleaginosas. Esses contratos são válidos até 2032, com possibilidade de prorrogação. O desenvolvimento do centro de grãos e o aumento da cooperação no setor agrícola entre China e Rússia destacam os crescentes laços econômicos entre os dois países. Oferece oportunidades para a expansão do comércio e reforça o compromisso de longo prazo de ambas as nações. A trajetória positiva do comércio entre China e Rússia, mesmo em meio a sanções ocidentais, demonstra sua resiliência e sua capacidade de cooperar apesar de desafios externos. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Sinta-se à vontade para compartilhar sua opinião nos comentários abaixo. Tópico número 3. A audaciosa previsão de Putin, porque a tentativa do Ocidente de bloquear a ascensão da China está fadada ao fracasso. O presidente russo, Vladimir Putin, expressou sua crença de que os esforços do Ocidente para impedir o crescimento da China como uma potência global serão, em última instância, mal-sucedidos. Putin fez essas declarações durante um fórum econômico recente em Vladivostok, onde uma delegação significativa da China estava presente. Enfatizando a forte relação entre Moscou e Pequim, Putin elogiou a cooperação florescente entre os dois países em diversos setores, incluindo segurança e defesa. Putin argumentou que as tentativas do Ocidente de dificultar o desenvolvimento da China derivam de seu assombro com o rápido progresso da China sob a liderança do presidente Xi Jinping. No entanto, o presidente russo afirmou com confiança que tais tentativas são fúteis e tarde demais, comparando a situação a um trem que já partiu. Ele sugeriu que as preocupações do Ocidente com o crescimento da China motivaram seus esforços para dificultá-lo, mas o resultado, em última instância, favorecerá a trajetória da China. Após o deterioramento de suas relações com o Ocidente devido ao conflito na Ucrânia, a Rússia tem se concentrado cada vez mais em fortalecer seus laços econômicos,
energéticos e militares com a China. Enquanto as nações ocidentais impuseram sanções à Rússia, a China se absteve de culpar Moscou pela guerra e, em vez disso, aproveitou-se dos recursos de petróleo e gás com desconto que a Rússia já não pode mais vender para a Europa. Essa cooperação econômica é uma parte significativa da crescente aliança entre Rússia e China, que foi solidificada por um acordo de parceria assinado por Putin e Xi em Pequim no ano passado. Putin afirmou o excepcional nível de cooperação entre Rússia e China no campo da segurança internacional, salientando que sua colaboração não tem como objetivo formar alianças militares contra nenhum país em particular. Ele reforçou esse sentimento durante suas discussões com o vice-primeiro-ministro chinês Zhang Guoqing, nos bastidores do fórum. De acordo com a agência de notícias Xinhua da China, Xi expressou a disposição da China em aprofundar a cooperação mutuamente benéfica e compartilhar oportunidades de desenvolvimento com a Rússia. No início deste ano, durante sua visita oficial à Rússia, o presidente Xi convidou Putin para participar do Fórum Cinturão e Rota da China em outubro. Embora o Kremlin não tenha confirmado a visita de Putin, o presidente russo expressou sua expectativa de se encontrar com Xi em um futuro próximo, sinalizando o contínuo calor de seus laços bilaterais. Considerando as declarações de Putin, fica evidente que ele acredita que os esforços do Ocidente para frear o avanço da China serão em vão. No entanto, é essencial reconhecer as diversas perspectivas sobre essa questão. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Você concorda com a análise de Putin sobre a crescente influência da China e a resposta do Ocidente? Sinta-se à vontade para expressar sua opinião nos comentários abaixo.